Boa noite. Na semana em que já se discute o nome do novo técnico da seleção brasileira, provavelmente a volta de Dunga aí para trazer a paz aí a Branca de Neve, o Brasilianas.org faz um balanço da movimentação provocada pelo Mundial no campo do turismo. Algumas cidades sedes já divulgaram seus resultados, como Belo Horizonte, que contabilizou uma receita de 450 milhões de reais, e São Paulo, que apontou que os visitantes deixaram algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para falar do impacto da Copa no mundo do turismo brasileiro e também os desdobramentos, são nossos convidados o ministro do Turismo, Vinícius Lages, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Henrico Fermi, e em Brasília o presidente da Embratur, Vicente Neto. Também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que irá selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas encaminhadas pelo nosso portal www.brasiliana.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar aí da influência da realização da Copa do Mundo para a imagem do país, particularmente das 12 cidades sedes. Mas antes eu queria entender um pouquinho mais o balanço. Ministro, de que forma que é feito esse balanço? Como que se contabilizam os ganhos? São só os gastos diretos dos turistas em hotéis e restaurantes? Como foi feita a estatística aí? Então, boa noite, Luiz. O Ministério do Turismo realiza pesquisas junto com a Embratur regularmente, ao longo de todo o ano. E especialmente nesses mega eventos, nós temos uma pesquisa focada tanto para o público interno, para o turista brasileiro, quanto para o turista internacional, baseado em metodologias já aplicadas em outros eventos similares, como na Copa das Confederações, como na Copa da África do Sul. Então, é uma pesquisa que estima o gasto médio e, através do quantitativo de turistas que são registrados através da Polícia Federal e também da Polícia de Fronteira, nós fazemos aí entrevistas, nós entrevistamos cerca de 6 mil turistas internacionais e cerca de 6 mil turistas nacionais e também quase 500 jornalistas internacionais que tiveram aqui no Brasil. É em função disso que nós tiramos aí tanto a taxa de aprovação, quanto esse desejo de retornar ao país e também o gasto médio. Tá, filho. Eu queria ver com o Henrico, esse dinheiro, de que forma que ele foi distribuído? Ele foi distribuído especificamente nas cidades sedes, nos restaurantes centrais? Dá para ter uma ideia nos hotéis centrais ou ele mobilizou todo o entorno? Boa noite a todos, mobiliza todo o entorno, Luiz, porque está aprovado, a FIFA tem esses números, independente de ser no Brasil, a Copa do Mundo, o espectador, aquele que vai lá assistir, ele se desloca num raio de 800 quilômetros, ou seja, até 1 hora de voo, ou você ter aí, né, ele se desloca nesse raio. Então, isso fica pulverizado. A gente sabe que com a hotelaria só recebe 36% desse recurso, porque o restante é bares, restaurantes, 16%, comércio, a hotelaria 17,4%, 36% com comércio, né? 16%. Comércio é o grande privilegiado, 36,6%. Restaurante e compras restaurantes e bares com 16%, comércio mesmo, né? O pessoal vai comprar souvenirs, enfim, uma lembrança. Então, é o grande beneficiado e a hotelaria, ficando com ela, é 17,4%. E o restante se pulverizado nos diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do turismo. A gente sabe de muitos casos de pessoas que não vieram por conta daquele terrorismo que se implantou na imprensa mundial até em relação ao Brasil. Dá para estimar o que foi a perda turística aí com esse terrorismo? Na realidade, o que a gente tinha expectativa, que acompanha desde 2007, né, e que nós fechamos os nossos contratos de hotéis em 2007, ou seja, já com preço definido e índice de reajuste definido. Essa conversa foi um equívoco que foi cometido, né, de dizer que o hotel ia subir preço, ia encarecer preço, porque o contrato foi fechado lá em 2007. Mas então por não que tinha que como. Prosperava? Não sei. Teve aí e pior que foi gente do governo, né, falando que gente que estava defendendo, que devia defender o nosso setor, o setor do turismo como um todo do Brasil, mas prestou esse serviço. Naquele momento, dizendo isso. Primeiro que não ia ter hotel, depois que ia ter hotel que ia estar caro, depois não ia ter avião, depois avião era caro. E teve hotel sobrando, teve avião sobrando. Quer dizer, no começo lá atrás falava em trazer navio, né? Então, e não é o caso, não foi o caso de trazer navio, até porque navio está em altíssima temporada na Europa e na América do Norte e não viria nunca para cá nesse momento. Então, na realidade, o bom é a gente falar do lado positivo, é que essa expectativa ela foi atendida, né, do turistas estrangeiros, ela até superou as expectativas iniciais,
né, superou um pouco, o ministro pode falar bem. Superou as expectativas de 2007? Superou a expectativa de 700 mil turistas internacionais, né, que vieram. Né? Então, foi superada essa expectativa e que o resultado apanhado positivo foi muito bom. Né? Então, isso fez com que o balanço do evento fosse altamente positivo e aí governo, empresariado, sociedade civil organizada, né, andou junto e terminou fazendo o recado. Tá, filho. Eu queria ver com o Vicente Neto, que é presidente da Embratur. Vicente, a Embratur é incumbida de fazer os investimentos aí internacionais na imagem do Brasil. Se fosse tentar contabilizar o que foi, digamos, essa divulgação da imagem do Brasil, em minutos de televisão mundial, mas principalmente em consolidação da imagem Brasil, dá para ter uma estimativa aproximada? É um número realmente grandioso. Nós iniciamos, Nassif, boa noite, ministro Vinícius, boa noite, Henrico. Iniciamos essa trajetória de promoção do Brasil com base na plataforma do esporte em 2010, com a Copa da África do Sul. Ali montamos a Casa Brasil, você sabe, levamos junto com a Apex, Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, as coisas do país, convidamos jornalistas, visitaram a Casa Brasil mais de 10 mil pessoas, depois em Londres, nos Jogos Olímpicos, uma campanha de ativação muito importante. E nos últimos 2 anos, para a Copa do Mundo no Brasil, visitamos 15 países, foram 20 eventos importantíssimos chamados Go to Brasil e dissemos ao mundo que seria a Copa aqui. Então, a imprensa internacional, ao ter coberto a Copa como fez, bilhões de espectadores mundo afora, recorde de presença no Twitter, no Facebook, conforme foi divulgado amplamente. Isso garante uma exposição midiática para o Brasil que não tem parâmetro, não dá para contabilizar em centímetros de jornal e em horas de transmissão. A FIFA divulgou 73 mil horas, pode ter sido um número maior que isso, em função das reproduções feitas nas festas públicas, nos bares do Brasil e do mundo. Então, realmente um ganho de imagem para o país, que é algo que nunca aconteceu na história desta nação, que precisa ser sustentado a partir da ativação de novas campanhas, a partir desse momento pós-Copa, já linkando com os Jogos Olímpicos de 16 no Rio de Janeiro. Eu quero ver com o ministro, houve um trabalho de coordenação diversificado aí, em várias áreas, segurança, transporte, como, especificamente em relação ao turismo, de que maneira que houve essa preparação, essa articulação com as entidades de classe, aí, com as secretarias estaduais? Como é que foi feito esse modelo? Pois é, a oferta turística efetivamente envolve uma cadeia bastante complexa, desde os prestadores de serviços de traslado, a rede hoteleira, também envolvendo serviços aeroportuários, os diferentes modais, e, sem dúvida, as secretarias de Estado e dos municípios. Não só as secretarias de Estado e municípios do turismo, mas também as demais que atuaram, construindo essa ação integrada dos governos nas 3 esferas. E é importante dizer, você indagava sobre o impacto econômico, que não se deu apenas nas 12 cidades-sedes. Na nossa pesquisa, os turistas visitaram 378 cidades do Brasil, do entorno das grandes cidades, das cidades-sede, mas também de destinos turísticos já consolidados. Fez parte, portanto, dessa oferta integrada que o país se mostrou de forma tão diversificada, o Norte, o Sul, Centro-Oeste, Porto Alegre, enfim. Mas voltando à questão da ação integrada. Então, o Ministério do Turismo, através de ações de informação turística, preparando sinalização, melhorando, requalificando os centros de atendimento ao turista junto com... O que são os centros de atendimento ao turista? São pontos fixos de informação para o turista. Então, são os centros de atendimento que o turista se desloca, Mas são municipais? Em alguns tem gestões, como o caso de São Paulo, tem uns que é do município, tem outros que é do Estado. Então, tem dos 2 casos na grande maioria. No Distrito Federal, só do Distrito Federal. Tem uns móveis também para esse evento. O que vocês fizeram foi fazer articulação? Articulação e financiar, Financiar a requalificação desses centros, a requalificação da sinalização turística, a qualificação profissional. O Ministério do Turismo, junto com as secretarias, matriculou 166 mil pessoas nesse período, em diferentes cursos, desde atendimento ao turista, pessoal ligado à gastronomia, enfim, há línguas também, mais de 22 mil foram preparados em idiomas. Os cursos eram de quanto tempo?
É de 180 horas, 120 horas em alguns casos, enfim, para dar uma condição daquele que estava no mercado de trabalho, alguns diretamente junto com a própria rede hoteleira fez investimentos e faz em permanência do seu próprio pessoal, bares, restaurantes, enfim. Os cursos são administrados por quem? Senac, na grande Vocês articularam esse centro de turismo, através os hotéis, o Senac, as secretarias. Isso, através do Pronatec, que é um programa do governo federal. Mas nós acreditamos que tem uma agenda aí a ser construída, nós temos conversado com o FERME e outras entidades do trade para nós construirmos uma agenda de qualificação profissional para o turismo. O Pronatec foi uma proposta para esse momento. Que é esse programa de ensino técnico aí do governo. De formação permanente, exato. O Pronatec é esse programa. Mas nós queremos criar uma agenda integrada, inclusive pleitear no futuro que a economia de serviços, o turismo, possa fazer parte do Ciências Sem Fronteira. Porque a economia de serviços é uma economia que é demandante de tecnologia. Isso, uma época lá, aquele instituto, tinha um instituto lá em Porto Seguro, que a base de todo o treinamento dele era a certificação. Ou seja, ele dava certificados desde o garçom. Isso. De alguma forma, a certificação, esse conceito de certificação está entrando nessa formação? Sim. Eu acho que a economia de serviço como um todo e a economia do turismo vai passar por um processo de transformação, né? Tanto a partir de demandas mais qualificadas do próprio consumidor, como também dos próprios modelos de negócio. A economia de serviços tem uma baixa barreira de entrada, o indivíduo entra sem precisar de grandes qualificações, mas o mercado está cada vez mais exigente. Um hoteleiro, né, um dono de bar, restaurante, a própria norma, o consumidor está sendo cada vez mais exigente. Então a gente acredita que nós temos aí uma agenda de qualificação a ser implementada, se preparando já também para nós tirarmos notas ainda melhor nos Jogos Olímpicos que vem pela frente. Tá, Felipe. Fiamma, em termos de pacotes turísticos, que sempre a base do turismo era um pacote, sem integrar diversos eventos e tudo. A indústria do turismo, quer dizer, os agentes de viagem, eles souberam aproveitar, as companhias de aviação souberam desenvolver pacotes à altura aí desse público que veio? Souberam sim. O agente de viagem é muito criativo, né? Então, e a malha aérea que foi oferecida, ou seja, né, pelas companhias aéreas, ela teve uma abrangência muito grande, né? Cresceu muito em número de voos. Então, o que na realidade, se bem que o brasileiro em si, ele a Copa não é um período que ele se motive a viajar, né? A lazer e tal. Ele prefere ficar com a família, ele prefere ficar no boteco, né? No boteco, né? Assim, não é uma atividade que você pratica dentro de um quarto de hotel, né? Dentro de um hotel fechado. Sempre você é com mais gente, portanto, você não assiste o jogo sozinho, muito pouca gente. Mas é com turma, né? Então, isso faz com que aí o investimento na televisão, o investimento, né, na TV nova, isso tira um pouco do mercado do turismo, né, interno, certo? Então, existe aquele público da Copa, né, que viaja, que vai, independente da Copa ser aqui ou não, mas a gente sabe que há uma retração nos anos de Copa, há uma retração e o mercado turístico como um todo, ele sinaliza, as operadoras, elas reclamam um pouco, porque não é o melhor momento, né? Agora, no que diz respeito às outras benefícios que traz uma Copa, é impossível quantificar, como disse o presidente agora, da Embratur. Digamos, em termos de investimento, que tipo de... Dá para descrever o que é o sistema hoteleiro hoje em relação ao que era antes da Copa? Nós temos hoje 25.800 quinais, ou seja, são CNPJs de hospedagem, né, no país, na média, né? Isso é um dado de até janeiro desse ano. Então, houve um incremento. Se você vê alguns cantos, por exemplo, o Rio de Janeiro, 36 novas unidades foram feitas. 36. Né, que o Rio de Janeiro tinha já uma falta de oferta. Né? Recife tem mais de 10 mil quartos que foram feitos também. Então, você tem esses dois destinos, foram os destinos que mais receberam investimento. Belo Horizonte, acima de 30 hotéis, né, que foram feitos, enfim. Você tem uma pulverização. Agora, Natal já tinha uma boa oferta hoteleira, Fortaleza já existia uma boa oferta hoteleira, né, Salvador já tinha também. Então, mas teve destinos que se destacaram mais por conta da oferta que era pouca ainda. Eu queria ver com o Vicente. Em geral, se diz aqui que o Brasil tinha duas portas de entrada de turismo, que era Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Essa decisão de ter 12 cidades sedes aí, de alguma maneira, pode diversificar mais os fluxos de turismo, ampliando esses fluxos de turismo? Sim, Nassif, a decisão acertada do governo de promover, a partir desta plataforma do esporte,
o desenvolvimento de todas as regiões do país. Quer dizer, 4 capitais do Nordeste recebendo os Jogos da Copa do Mundo. Esse questionamento você acompanhou de perto como jornalista, foi feito desde 2007, porque uma Copa com 12 capitais e não com 8, como queria a FIFA. Decisão do governo de promover, a partir deste evento e do esporte, esse desenvolvimento, os programas que foram feitos de qualificação, como disse o nosso ministro profissional, o destravamento de obras viárias, aeroportuárias que foram destravadas em função da Copa, a melhoria da qualificação profissional em vários ramos da economia, em especial no turismo. Como disse o presidente da BIH, a possibilidade de novos empreendimentos. Então, serviu para isso e para nós do turismo, que fazemos a promoção lá fora do país, foi realmente muito importante poder circular nesses 15 eventos que eu me referi antes, em muitos países do mundo, levando conosco secretários municipais, secretários estaduais das 12 cidades e estados sede, operadores de turismo, as pessoas que vendem a imagem do país lá fora, diversificando os destinos brasileiros. Então, as portas hoje são realmente várias. Como disse o nosso presidente da BIH, nós temos aí uma oferta de malha aérea superior ao pré-Copa. Nós temos mais voos internacionais que já chegam ao Brasil e que precisam chegar mais. Então, a Copa propiciou tudo isso. Agora, nós precisamos manter a comercialização desses voos, garantir ocupação hoteleira. Estamos com o edital aberto neste momento da Embratur, Ministério do Turismo, para a captação de novos eventos internacionais. Portanto, é uma agenda que segue aproveitando essa onda positiva que a Copa nos deixou. Bom, vamos a uma pergunta selecionada no portal brasileiras.org pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa foi gravado e não é mais possível receber as perguntas. Sara. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta do Vitor Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele pergunta quais são os fatores negativos em termos gerais, infraestrutura, segurança e serviços, sem os quais poderiam ter elevado os ganhos que o Brasil teve no turismo durante a Copa. E se temos tempo e condições para corrigi-los nas Olimpíadas. Ministro. Então, acho que nesses 3 aspectos, de maneira surpreendente, foram apreciados de forma muito positiva. Bom, você tem os resultados da pesquisa, né? Isso. A nossa pesquisa mostra que segurança foi aprovada tanto pelo turista brasileiro internacional como também dos jornalistas, no aspecto mobilidade, na questão informação. Claro que o Brasil tem que avançar na qualificação profissional. Telecomunicações não houve esse é um ponto, mas eu não diria que isso prejudicou a experiência turística, porque o fundamental é a nota final, né? Nós tivemos mais de 95% de aprovação do turista internacional. No jornalista internacional, uma amostra de quase 500, deu 96,5% de uma aprovação geral da experiência turística, indicando o interesse de retornar. Esses são pontos a melhorar. Claro que numa agenda de preparação do turismo para o futuro, para os grandes eventos, o presidente Vicente Neto apontava, é uma vocação do Brasil, não é apenas a vocação de São Paulo, mas hoje termos melhores equipamentos para atrair eventos, nos torna um destino de turismo para esse tipo. Então, acho que tem uma agenda, sim, que pode ser melhorada, mas não foram esses aspectos que fizeram com que a experiência turística não tivesse... Eu participei em 2000 e pouco de um projeto que era a Cara do Brasil, para ver qual que era o que mais chamaria atenção positivamente do Brasil. E essa Copa mostra que é o modo de ser brasileiro, né? Isso. Eu estava junto, eu estava no Sebrae, coordenei esse projeto. A própria Embratur, o presidente Vicente Neto, tem essa informação com mais detalhe. O Plano Aquarela, Domingos de Mas, o Plano Aquarela também aponta isso. O Brasil já tinha como hipótese, tanto a Embratur quanto o Ministério, de que o melhor do Brasil está mesmo na hospitalidade do nosso povo. Se nós profissionalizarmos, então, e dermos a dimensão tão diversa da nossa cultura a essa experiência, a gente não tem que nos pegue. Não tem para ninguém, né? Vamos para o primeiro intervalo e brasileiras.org volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que traz hoje um balanço da Copa do Mundo no campo do turismo. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a cooperação entre as organizações e instituições ligadas ao turismo no país. Eu começo com o ministro. Ministro, se for pegar essa cadeia produtiva aí do turismo, quem que são os personagens, de que maneira que eles ajudam a construir essa política? Bom, você tem 3 elos fundamentais. Um é que é a oferta hoteleira, né, que é apresentada pela BIH, mas também pelo FOB, Associação de Resorts,
que dá conta do verbo se hospedar, né? Tá. Fundamental o Brasil ter melhorado e avançado, tem questões específicas da agenda dele, nós estamos trabalhando para que essa oferta se amplie e se qualifique. Então, um elo importante é o da hospedagem, os meios de hospedagem, o dos transportes, evidentemente, aéreos e rodoviários. O Brasil ultrapassou o número de turistas, de viajantes de ônibus nesses últimos 10 anos. Agora, avião é o principal meio de transporte, né, que é um país continental. Enfim, então, as companhias aéreas que deslocam os turistas do Brasil, do mundo para cá, as operadoras também são outros elos importantes que são operadoras consolidam. Nacionais ou são ligadas a Na grande maioria nacionais. Nacional. Nacionais. Temos grandes players já que hoje estão posicionados no mercado, temos dialogado com eles para entender né, essa articulação. As agências de viagem, sem dúvida, nessa relação de ponta com o consumidor e temos outros verbos, os bares e restaurantes, enfim, a locação de automóveis é muito importante. Então tem um conjunto de players importantes. Vocês têm um fórum que discute permanentemente Temos o Conselho Nacional de Turismo, do qual né, a BH faz parte, onde as questões estratégicas, o Plano Nacional de Turismo, as metas, né, os programas são discutidos para que nós possamos juntos enfrentar os desafios que o setor enfrenta. Né? Mas a gente, partidário da ideia que as modernas formas de gestão pública têm que contemplar conselhos e tudo. Mas é um aprendizado que muitas vezes frustra por... falta alguns ajustes. No seu setor, funciona direito, tem o retorno? Porque o retorno não depende só do Ministério do Turismo, depende também de muitas outras áreas. Como é que você sente essa interlocução? Não, você tem os conselhos municipais de turismo, né? Tem conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Turismo, onde o comando é do Ministério do Turismo. E lá estão as diversas entidades, nesses conselhos, a nível municipal, estadual e federal, estão lá as entidades que compõem a cadeia produtiva, né, dos segmentos. Mas se for pegar, digamos, ao longo de 10, 15 anos, tem continuidade as políticas? Do ministro Valfrido para cá, o ministro Valfrido, ele quando fundou o Ministério do Turismo em si, que eu sou o Ministério Único do Turismo, ele incentivou muito os conselhos, né, os conselhos estaduais para que funcionassem. Você tem alguns deles, então, tipo do Rio Grande do Norte, que é deliberativo. Né? Ele criou uma feição, ou seja, não tinha muitas entidades lá dentro, que também não tinha muita coisa a ver, que saíram, foi feita uma boa proposta de ajuste e é deliberativo, ele funciona e participativo e faz com que, quando a coisa avança, né, você tem, junto com isso, você tem um fundo municipal, ou o fundo estadual de turismo também, que é abastecido por uma lei municipal, estadual, enfim. Você tem todos os mecanismos, logicamente, que tem lugares que valorizam mais, tem lugares que dependem muito de quem está no comando. Mas em termos de uma política nacional de turismo, esses elos estão bem azeitados? Estão azeitados, nós temos o Conselho que funciona, a gente acha só que o Conselho tem que passar por alguns ajustes em termos de volume. Né? O Conselho hoje tem mais de 80 entidades, né? E aí termina, às vezes, ele fica um pouco lento, né, tal. Mas eu, pelo menos, defendo, né, da minha entidade, que tem um ajuste, que tem um redesenho desse conselho, né, para que a gente possa ser mais célere, mais ágil. Eu queria ver com o Vicente. Vicente, descreve um pouquinho. A gente sabe que a Embratur é a questão da promoção do turismo. Quais são os diversos ângulos de atuação de vocês e qual que é o plano de longo prazo da Embratur em relação ao turismo brasileiro? Então, Nassif, o plano chama-se Plano Aquarela, ele tem metas até 2020. Nós saímos de um patamar tímido de promoção internacional para um patamar razoável no presente momento. O governo brasileiro, através da Embratur, Ministério do Turismo, nós participamos das principais feiras internacionais de turismo. Nós realizamos com operadores brasileiros no exterior, roadshows, encontros de negócios, eventos específicos para venda de pacotes turísticos. Nós fizemos, conforme eu detalhei antes, uma customização deste plano Aquarela em função da Copa do Mundo, chamamos de Go to Brasil. Levamos para os destinos prioritários, mercados prioritários de emissão de turistas internacionais para o Brasil, atletas brasileiros consagrados no mundo, portanto tinha um viés esportivo. Levamos à época o Carlos Alberto Torres, o Luiz Felipe Scolari, antes de ser técnico da seleção brasileira, outras personalidades como a Marta. Então nós criamos uma agenda promocional
do país lá fora, que segue o calendário internacional de eventos e feiras, as principais do país. O nosso ministro participou de muitas delas ainda quando dirigente do SEBRAE, agora participa já na condição de ministro de Estado desses eventos internacionais que apresentam o país, que apresentam a imagem desse Brasil diferente, um Brasil inovador, jovem e com a população que tem essa marca da hospitalidade. Então, uma agenda intensa que vai de janeiro a dezembro e que tem nesses eventos o fundamental da participação dessa promoção. Assinamos também catálogos internacionais de turismo para os operadores e fazemos campanhas promocionais e campanhas publicitárias, em especial através de mídia digital, nos seus canais YouTube, Facebook, Twitter e outros instrumentos que estão ao nosso dispor. Isso, uma curiosidade que eu tenho, não apenas em relação ao turismo, mas em relação às políticas públicas e em geral. Quer dizer, com a internet, redes sociais, explodiu o universo de informações aí. Sempre que se lança algum plano, o que nós vemos é que é uma enorme dificuldade dos grupos convencionais de mídia de trazer as informações, tanto que a ideia que se tinha generalizada da Copa do Mundo é que nada foi feito. Não era o caso de cada plano de governo, cada plano, ter um projeto de comunicação para poder, por exemplo, todo esse conjunto de informações poder chegar até a opinião pública? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental da gestão pública, é dar conta do que faz. Quer dizer, trabalhar para as partes interessadas, comunicando, por mais que a SECOM, da parte na coordenação do governo federal e os próprios ministérios e a própria Embratur tenha uma relação com a mídia, ela tem cada vez mais uma segmentação que precisa ser explorada, né? Nós, do Ministério, o Embratur também, temos investindo muito nos novos canais, esses das redes sociais. Mas vocês têm uma agência de informações de vocês para alimentar? Porque hoje em dia, com a internet, acabou aquela questão do jornal ser o dono da informação. Hoje você tem a agência Senado, você tem a agência... várias agências aí, TCU e tudo. Vocês têm uma agência para gerar... Então, estamos trabalhando nessa... Primeiro, era criar uma relação com um público da rede social, e nós saímos de poucas dezenas de milhares para mais de 600 mil ativistas já dentro das redes, dos diferentes canais, e minha meta é chegar até o fim do ano com 1 milhão de seguidores nas diferentes redes sociais. E ter com eles um papel não apenas de engajamento na disseminação das políticas, dos programas, mas também de interação na construção de conteúdos. Para você imaginar, hoje no Ministério nós não temos, nem na Embratur, um canal com o jornalista especializado, ou o blogueiro, ou alguém que queira, ou agência de viagem que queira baixar uma imagem de um destino. Então, eu estou querendo criar um grande banco de imagens, de fotos e filmes, de maneira que eles possam ser apropriados por aquele que queira escrever uma matéria sobre o Jalapão, sobre o Tocantins, sobre, enfim, o Nordeste brasileiro, ter lá nessa condição de fazer o download. Então, e também começamos a trabalhar na construção de conteúdos. Estive reunido recentemente com o conteudista de um dos grandes guias globais de turismo, tentando ver qual é a fonte que ele utiliza para que eu possa ser um provedor, nós possamos, no Ministério, ser um provedor. Então, esse ponto que você menciona é de extrema importância para não só consolidar a imagem daquilo que nós fazemos, prestar conta, mas também para gerar informação relevante que se dissemina através na rede sobre o Brasil. Então, eu queria ver com o Fera essa questão, por exemplo, da internet, esses aplicativos aí de hotéis, hoje em dia, digamos, o turismo internacional, ele se vale disso. De que maneira que a rede hoteleira nossa, Natal, porque você está mais diretamente envolvido lá, de que maneira, que estratégia que tem que ser montada para ter acesso a esse sistema mundial de informações turísticas? Cara, tem hotéis que têm uma estrutura própria, né, que cria dentro da sua área comercial, que cria uma estrutura própria vinculado a divulgação nas mídias sociais, né? E é um canal que cresceu muito. A reserva via internet, via direta, Você tem vários canais desses de comunicação, enfim, Booking e tantos outros, que se procura hoje, se compra com garantia, né? Você compra um bom produto. Se bem que eu ainda sou usual ainda da agência de viagem. Tá. Eu, como eu gosto de consultar meu agente, eu sou refém do agente porque ele me passa uma melhor informação, ele me passa. Mas os canais hoje significam 25% das reservas dos hotéis, entre 20% e 25% dessas reservas. Deixa eu entender uma coisa. Uma das justificativas para grandes estádios em locais menores é que eles teriam toda uma estrutura voltada aí para eventos e para turismo de negócio. Em Natal, especificamente, em que o estádio
lá daqui para diante, depois da Copa, vai alavancar o turismo de vocês? Com eventos, principalmente com eventos. Você tem lá onde tinha umas arquibancadas móveis, que vai ser uma área de eventos, uma área muito grande de eventos, e é uma arena multiuso, né? Como você vai em todas, você tem lojas, você tem restaurantes, as empresas, elas usam a sua sala, o seu camarote, né? Para dar palestras na semana. Nós visitamos algumas arenas aí antes da Copa, né? Antes de se fazer. E justamente para ver o conceito. Do Benfica, por exemplo, você tem 5 restaurantes maravilhosos, você tem um shopping dentro que funciona. Eu entrando com amigos lá no estacionamento, ele disse, isso aqui parece um shopping. Ele parece não, é um shopping. É um shopping, né? É um shopping, né? E o de Natal, como é que é? Também, nesse conceito, nesse conceito da arena multiuso, dela ter vida frequente, dela ter, né, que as pessoas vão para lá para academia de ginástica, tem academia de ginástica, você tem... E aí, como você tem um estacionamento amplo, você tem a população já se apropriou do espaço lá? Já. Nós estamos agora, dia 22, tem um grande show lá, com vários cantores sertanejos, enfim. O local a tendência... É de bem movimentação, porque a arena nenhuma ela se paga só com futebol. Não existe isso. Rasgar o conceito de tem que alguém estar pagando. E quem pagava essas arenas geralmente era o governo, era o Estado, o municipal, o estadual. Então, certo? Quando a gente e agora não, agora nós vamos ter iniciativa privada tocando. De quem que é o controle da arena lá? Da OAS. Da OAS? Da OAS. Então, vamos pegar um pouquinho com uma empresa parceira que administra estados, né, arenas. Tá. Vamos pegar, por exemplo, essa questão dos eventos, no Nordeste principalmente, carnaval fora de época, as festas juninas. Esse tipo de mercado, ele está em expansão, tem novos eventos surgindo. De que maneira que vocês trabalham isso? Tem novos eventos, sim. Na realidade, o grande evento do Nordeste, você sabe, é o São João, né? Mas nós temos lá no caso de Natal, o Carnatal, que já vai ser no entorno da arena, que não tinha para onde ir e tal, já estava meio cansado num canto. Nesse ano agora já vai ser no entorno da arena. Então você tem uma série de eventos outros e outra. O Nordeste hoje está muito pujante economicamente, é a segunda economia do país, né, em termos de região. Então cresceu muito, né? Musicalmente continua pujante como sempre foi. Também, Então tem vários shows, né? O poder aquisitivo da população do Nordeste melhorou muito. E isso faz com que esse caminho do show, dos carnavais fora de época, enfim, dos eventos, né? Eles têm um crescimento. Né? O evento ele perdeu um pouco aquela só do eixo Rio e São Paulo. Né? Ele, com a abertura do Nordeste, ou seja, no Nordeste hoje você tem voos da TAP para todas as cidades do Nordeste, ou seja, assim, tirando algumas exceções, mas você tem voo diário, enfim, você tem um portão de entrada, descentralizou um pouco aqui do Rio e de São Paulo. Né? Então você tem aquele portão de entrada lá, que aí o presidente Vicente pode dar esses números aí mais. Natal, né? Que Natal é uma delas, né? Mas Fortaleza, Recife, Salvador, todos eles com voos quase que diários, assim. Direto. Né? Vamos a mais uma pergunta selecionada no portal brasileiros.org pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa já foi gravado e não será mais possível receber perguntas. Sara. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta do Lauro, do Rio de Janeiro, capital. Seguindo nessa mesma linha, né, dos eventos nas arenas, ele pergunta qual seria a melhor utilização, né, a ser dada às arenas em cidades como Cuiabá, Manaus, e também pergunta por que, em caso afirmativo, porque nunca se viu nenhum material de divulgação nesse sentido, visando rebater a insistência de alguns veículos de informação em afirmar que elas se transformarão em elefantes brancos. Isso. É um desafio, né? A guerra da mídia, quer dizer, nós tivemos um cenário catastrófico, para se contrapor com ele, você tinha que ter gasto muita munição. O choque de realidade mostrou que nós não só não estávamos preparados e tínhamos capacidade de gerenciar esse grande evento, como também o mundo saiu daqui encantado com o Brasil. O desafio do dia seguinte, né, e com o presidente Vicente Neto, a gente tem conversado e temos uma agenda com o Ministério do Esporte nesse sentido. Acho que o Brasil tem que... É uma grande vocação do Brasil, né, não apenas da grande São Paulo, das grandes cidades, o turismo de eventos e a economia de eventos, de uma forma geral. Por exemplo, Cuiabá. Surpreendentemente, o futebol americano é uma das modalidades que pode gerar fluxos de público para a arena. Futebol americano? Futebol americano. Eles têm uma vocação para isso lá. Mas, enfim, são multifuncionais, como bem colocado. As arenas que eu visitei também no mundo, elas funcionam como academia, cinema, restaurante, escola de futebol, centro de eventos religiosos, não apenas culturais. Então, nós temos um desafio de montar planos de negócio, né? O Brasil
tem hoje o 9º destino de eventos internacionais do mundo, um trabalho que a Embratur tem feito junto com o setor privado de alavancagem de eventos. Nós estamos trabalhando em permanência para ter calendários que preencham esses espaços e acreditamos que essas infraestruturas deixam, sim, um grande desafio de trabalhar nessa direção. Só uma curiosidade, eu sei que a FIFA ela tinha controle sobre muitos aspectos lá. Você participou a cara do brasileiro lá, que foi um trabalho fantástico. O Brasil tem uma cara fantástica. A Embratur, tempos atrás, tinha um vídeo de um hino nacional, tocado de norte a sul, mas que pegava fundo, não apenas em nós brasileiros. Por que se permitiu aquela abertura que a FIFA... Aquela abertura da Copa lá... Eu acho que a gente talvez tivesse uma expectativa de uma abertura a lá Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos têm um outro tipo de abertura mesmo. Nas Copas do Mundo são eventos mais curtos porque o público quer ver a bola rolar. Mas evidentemente que poderíamos ter tido uma oportunidade de melhor desenhar isso, já que temos uma capacidade de organizar um Parintins, né, os carnavais da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, enfim, o Brasil tem uma Débora Cocker, condições que inclusive pauta espetáculos do Cirque du Soleil, e evidentemente que poderíamos ter tido uma interação, mas é um evento da FIFA, a gente tem que entender, e que tem ali uma abertura bem menor. Já nos Jogos Olímpicos, essas aberturas e os encerramentos são muito mais espetaculares. A gente imagina que a do Rio de Janeiro vai ser também dessa mesma forma. Vamos para o segundo intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje faz um balanço da Copa do Mundo no campo do turismo. Nesse terceiro e último bloco, vamos tratar das políticas públicas e ações da iniciativa privada que podem melhorar o ambiente do turismo internacional. Eu queria ir até o Vicente. Vicente, essa Copa mostrou uma enorme capacidade do país de articular talvez o maior evento turístico do mundo, que é a Copa do Mundo. E, ao mesmo tempo, colocou a hotelaria e os principais agentes de turismo em contato com o mundo, até nessas feiras, nessas visitas. A gente estava comentando um pouquinho antes no intervalo. O Brasil, não está na hora do Brasil começar a ter controle, criar os seus próprios eventos internacionais, para não ficar reboque de FIFA e tudo mais? É importante dizer, Nassif, que a Embratur, através do Ministério do Turismo, nós monitoramos os mercados internacionais no que diz respeito a esse corte do turismo. Nós temos 13 escritórios brasileiros no exterior e temos escritórios de relações públicas nos 5 continentes, para entender as novas tendências, perceber as opiniões que circulam e poder adaptar o produto turístico brasileiro a essas novas nuances que aqui e ali, por fatores econômicos, por fatores políticos, acabam mexendo na agenda do turismo. Então, nós verificamos nesse período, entre 2010, ações fortes lá na África do Sul, já anunciando a Copa no Brasil, 2012 em Londres, e esses eventos customizados para trazer turistas para a Copa do Mundo no Brasil, percebemos que existia sobre o nosso país uma espécie de nuvem de pessimismo que foi lançada por setores da própria sociedade brasileira. E isso não se refletia com tanta força nos mercados internacionais. É claro que aparecia, a grande mídia brasileira acaba reverberando para os seus correspondentes internacionais, mas existia um espaço, isso foi medido durante esse período, para o diálogo e o debate e a contraposição que nós fizemos com muita força nesses eventos, nas feiras, conforme você se referiu. Então, nós fizemos isso e nesse período nós não abrimos mão da captação de grandes eventos internacionais e fizemos a captação. Então, nós estamos já com Brasília como cidade candidata ao Fórum Mundial das Águas em 2019. Captamos os Jogos Universitários Mundiais, o terceiro maior evento esportivo do planeta, também para Brasília, que foi a cidade candidata para 2018. Nós teremos, já no ano que vem, os Jogos Militares ligados ao voleibol. Está acontecendo neste momento, no interior de São Paulo, em Rio Claro, o Campeonato Mundial de Balonismo, que foi captado com apoio da Embratur. Então, nós estamos nessa rota dos grandes eventos, como disse o nosso ministro, e há também uma movimentação no sentido de buscar
para cá, eventos que estão assim sendo disputados mundo afora no âmbito do turismo, como a Copa a Copa das Confederações, a Copa América, como Mundial Interclubes na área do esporte e eventos relacionados à área médica. Fomos procurados pelo Convention Bureau de São Paulo para disputarmos um congresso médico. Você sabe que nessa área são milhares de médicos, a depender da especialidade, que acorrem para os países que captam esses eventos. Então, estamos na rota da captação dos eventos e, no caso do Brasil, os organizadores de eventos internacionais também têm procurado a nós e a outros órgãos do governo para a nossa participação. O grande momento nosso, até os Jogos Olímpicos, será a participação do Brasil numa feira internacional chamada Expo Milão 2015, ano que vem, onde o nosso ministro está nessa coordenação. Mostraremos para o mundo esse Brasil que sai da Copa do Mundo como um país diferente, com o brasileiro como centro dessa promoção. Uma feira de 6 meses, uma feira em Milão com grande participação de vários países do mundo, que nós participaremos como governo, junto com outros players participantes do mercado que vão nos acompanhar neste evento importante. Ministro, a internet e as redes sociais, elas permitem a formação de grupos de interesse em tudo quanto é área. Aí, né? Você tem... o turismo, ele vive muito desses relacionamentos. O senhor mencionava aqui no intervalo essa questão de campeonatos étnicos, Olimpíadas de Índios. A gente sabe que o Brasil, além da tradição de festas e tudo, tem uma tradição mística mundial. O misticismo brasileiro aqui. E tem outras características. De que maneira que se pode mapear, digamos, essas possibilidades para transformar em eventos em que o país seja o núcleo desses eventos? Pois é, um grande salto é nós sermos protagonistas e sermos quem detém, digamos, a marca e esse modelo de negócio. A Rock in Rio é um exemplo, né? De um evento que se consolida no Rio de Janeiro e que se internacionaliza, né? O presidente Vicente Neto esteve recentemente na versão Rock in Rio Lisboa, né? Mostrando que o Brasil é capaz de formatar eventos dessa magnitude e levar não só o know-how brasileiro, mas também daí gerar fluxos na medida em que isso retorna quando o Rock in Rio se realiza no Brasil. E aí você tem razão, nós temos uma multiplicidade de temas que podemos explorar ainda mais. Eu acredito que o turismo brasileiro ele deve cada vez mais se integrar a uma estratégia de posicionamento do Brasil de forma intersetorial. Nós somos o grande produtor de alimentos e seremos pelas próximas décadas, né, o grande produtor de alimentos do mundo. Nós temos que aproveitar que temos também grandes chefes e temos uma capacidade cada vez mais de transformar esses produtos em alimentos consumidos em bares, restaurantes, botecos, uma grande cultura de bares, botecos, e nós criarmos eventos de importância mundial na área da alimentação, da ciência, da tecnologia aplicada aos alimentos, mas também da gastronomia. Na área da cultura, música, você que é um músico... Aquele boteco, comida de boteco em Belo Horizonte... Pois é uma beleza, né? Quer dizer, você pode formatar um evento que pode circular o mundo inteiro, né? A partir de produtos ou dessa formatação. Agora, a formulação, o que seria? Seria do Ministério? Seria de um órgão que nem Embratur? Seria... Eu acho que juntos, né? Na verdade, para a economia de serviços, de uma forma geral, o Brasil precisa de uma política que organize essas possibilidades, né? E, a exemplo do que foi feito para o agronegócio. Eu miro muito no exemplo do agronegócio. Foi um setor que na década de 60 tinha as vantagens comparativas que nós temos hoje para o turismo e que as transformou em vantagens competitivas, né? Com plano safra, com pesquisa, financiamento, uma capacidade de promover essa produção. Então, eu tenho muitas lições para tirar se for para a economia de serviços. Por exemplo, um olhar... se nós nos interessarmos mais pelos negócios da economia de serviços turísticos, nós vamos ter dentro do Ministério, e eu tenho estimulado a minha equipe a ter esse olhar para o mercado, para ver quais são hoje os novos modelos de negócios na hotelaria, nos bares e restaurantes, nos serviços de entretenimento, que poderiam estar sendo estimulados e crescendo a ponto de se transformar num grande negócio. Essa capacidade de licenciar, de franquear esses pequenos formatos. Às vezes é um negócio simples, como uma tratoria, um pequeno café, um pequeno boteco, ou mesmo uma modalidade de fruição turística que foi criada aqui. Dá prêmios para a inovação. O mundo, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, dão prêmios para quem inovar na área do turismo, com novas modalidades, novos formatos, enfim. Eu acho que
só aí nós vamos, tendo esse olhar, nós vamos estar em permanência identificando quais são os embriões dos novos Círios de Nazaré, quais são os embriões dos novos Parintins, dos novos peão de boiadeiro, do forró. Se surgiu um negócio desse, você já tem todo um know-how para viabilizar rapidamente. Rapidamente. A capacidade de cenarizar, a capacidade de organizar como negócio, né? Porque se você olha Parintins, olha Círio de Nazaré, olha o forró do Nordeste, olha o carnaval fora de época, olha o carnaval mesmo, né? E os diferentes eventos religiosos que acontecem no Brasil, tem aí por trás uma cadeia de organização desses negócios. A questão é estimularmos que mais e mais desses eventos se transformem num evento como o Rock in Rio, que consegue hoje exportar serviços para o mundo. Aliás, quando começou esse terrorismo, tem um bom cientista social da USP que escreveu no Valor, falou assim, é uma maluquice essa aposta que vai dar errado. Nós já temos... Você já acolhe aqui, Parada Gay aqui, Parintins ali, o Carnaval do Rio... Círio de Nazaré, 2 milhões, né? Mas que tiro no pé, né? Em relação à hotelaria, essa questão da capacitação da mão de obra, tudo bem que houve um esforço concentrado, mas em tempo restrito. Essa internacionalização da hotelaria, o pessoal falando inglês, tudo, vai ter mudanças estruturais ou ficou muito restrito a esse período da Copa? É um desafio que continua, né? Ele continua, até porque, como diz, a gente já tem intrinsecamente o bem receber dentro do brasileiro. Na hora que esse brasileiro está qualificado, né? Além do abraço, do aperto de mão, ele saiba falar com fluência o seu segundo idioma, o segundo ou terceiro idioma, então isso vai, principalmente no que diz respeito à língua, a questão da língua, que nós temos uma deficiência agora, por exemplo, muito grande. Para preparar uma pessoa leiga aí para para trabalhar na questão da hotelaria e turismo, qual é o tempo mínimo necessário? Eu creio que você tem que trabalhar aí, e a gente tem alguns exemplos já que estão sendo feitos, de capacitação e, se possível, também, como premiação, mandar essa pessoa para fora. Né? Tá. Ou seja, você passa aqui 3 meses aqui no intensivo, né? E passa mais 3 no local do idioma. Então, isso seria o ideal, você aceleraria, né, esse processo de aprendizado. Até quais porque são a gente os centros turísticos nos quais o Brasil tem que se espelhar? Eu acho que você tem aqui na América do Sul, você já tem portões de entrada muito fortes, né? O Chile, você tem a própria Buenos Aires. Agora, em termos europeus, Paris, né? Ou seja, não na receptividade do povo, que não tem. Né? Paris tem até eles diminuíram agora um pouco aquela história de querer falar francês com ele. Tem que falar, a obrigação de falar francês. Né? Mas aí já mudaram, já melhoraram. Mas, assim, igual a gente, Nassif, é difícil, não tem, não. Assim, o bem receber do brasileiro. Né? Vamos a mais uma pergunta selecionada do portal brasileiras.org pela jornalista Sara Kines. Sara. Nós temos uma pergunta da Daniela Mendes, do Rio de Janeiro, e ela quer saber se o Ministério tem estudos de quanto o Brasil pode arrecadar com a melhora dos serviços de turismo. Ou seja, quanto o Brasil atrai hoje de recursos com o turismo e qual é o teto que poderia alcançar. Eu queria acrescentar só mais uma questão. Essa questão do câmbio aí, porque... De cara, quando os jornalistas chegaram, o primeiro choque foi preço, e preço a gente sabe que tem uma ligação com câmbio também. Né? O custo do turismo aqui não é muito alto ainda? Esse é um ponto de atenção, é um desafio que nós temos, sem dúvida, porque pode não só inibir o fluxo de turistas internacionais para o país, mas, sobretudo, estimular que brasileiros viajem para fora, e, sobretudo, para turismo de compra, como é o caso específico da Flórida e também para a Europa. Eu diria que o Brasil hoje tem no PIB turístico 3,7%, né, e pode atingir as médias mundiais facilmente na próxima década, atingindo aí pelo menos entre 6 a 9, depende de investimentos. Hoje é em torno de 80 bilhões de dólares aproximadamente, né, do PIB direto. Se olharmos o quanto o turismo articula das cadeias, né, um hotel, por exemplo, hotel tem compra ar-condicionado, geladeira, lençol, cama, mobiliário, alimentação, enfim, tem todo um encadeamento com a área industrial e agroalimentar importante. Então, se você somar o que o turismo é um pouco mais do que o 3,7%. O Brasil pode crescer muito mais, ser uma das maiores economias turísticas do mundo, né? Nós temos como meta, inclusive, nos tornarmos a terceira, mas tem questões estruturais de qualificação, né, de ampliação, da facilitação também para que o setor se rentabilize, volte a investir, expandir a oferta hoteleira, expandir a malha aérea regional. Cada investimento que é feito na malha aérea regional significa que mais aviões da Embraer podem ser comprados e o Brasil pode ter aí maior fluxo interno, porque o mercado interno
interno brasileiro ainda é muito grande. Nós temos que avançar também no mercado interno. Claro que ampliar os números, né, o esforço que a Embratur tem feito para a gente ampliar e podemos chegar a números mais significativos. Bom, a terceira idade hoje é um mercado força, importante, sem a menor dúvida. Então, podemos crescer e atingir aí a números muito mais substantivos. Esse é o grande desafio para o próximo ciclo de desenvolvimento. Eu queria ver a Embratur de novo, Vicente. Você tem um desafio aí de explorar a diversidade brasileira. De que maneira que vocês articulam para casar, digamos, a imagem de diversidade com as informações de cada centro turístico, aí, de cada região do Brasil, de cada característica brasileira? Nós temos, junto ao Ministério do Turismo, na CIF, a definição de 65 destinos prioritários. São cidades brasileiras, são locos que têm vocação turística, infraestrutura para receber, mão de obra qualificada, e esses destinos têm sido promovidos, destinos importantes das várias regiões do país e que nós temos buscado garantir a divulgação desse mercado diversificado, conforme você disse. Então, cidades como Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que ganhou prêmio mundial de turismo de aventura, de ecoturismo, que acabou de sediar um seminário internacional tratando do tema. Nosso ministro esteve lá. Então, cidades que têm vocação para o turismo religioso. Conversamos recentemente com o padre, que é o padre lá do Cristo Redentor, interessadíssimo no tema do turismo religioso. Infelizmente, o programa Brasilianas.org está chegando ao fim, sobre o balanço da Copa do Mundo no campo do turismo. Agradeço a participação do ministro do Turismo, Vinícius Lage, do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Henrico Fermi, e do presidente da Embratur, Vicente Neto. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Quines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E continue mandando sugestões, textos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite.